Professor, o que é lei penal no tempo? Quais são os objetos de estudo dessa matéria? O que é uma novatio legis in melius? O que é uma novatio legis in pejus? O que é uma abolitio criminis? E qual foi a teoria adotada pelo Código Penal em relação ao tempo do crime? Bom, pessoal, isso e outros pontos nós aprenderemos na aula de hoje. Não sai daí! Bom, pessoal, lei penal no tempo é a primeira matéria que você tem contato dentro do Código Penal, ok? E é também uma matéria muito importante, principalmente quando a gente fala em exame de ordem, mas não só exame de ordem, mas também concursos e provas em geral. E quando a gente fala no estudo de lei penal no tempo, nós temos que entender por que e para que nós estudamos esse instituto, quais são as respostas que esse estudo visa nos dar, né? E para você entender para que a gente estuda lei penal no tempo, é preciso, né, é imprescindível que você faça uma coisinha antes, porque senão esse conhecimento não vai entrar na sua cabeça. E o que é? Bom, se você me conhece, você já sabe, né, que é abaixar esse vídeo aqui, né, arrastar ele para cima, deixar o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos e novas aulas que eu subi no canal, e também ao final, se gostar, deixar aquele comentário que me ajuda muito. Quanto mais vocês comentam e mais curtem, mais relevante o YouTube entende que são as aulas e distribui melhor o conteúdo e faz com que eu produza mais aulas também, tá bom? E aqui embaixo tem também o link para você conhecer os nossos cursos. Clica lá e conheça, o jabá já foi feito, a propaganda já foi feita, então vamos para o conteúdo da nossa aula, beleza? Por que nós estudamos lei penal no tempo? Bom, pessoal, imagine que hoje você cometeu um crime, tá? Professor, qual crime? Bom, um crime que você preferir, né? Imagina aí um crime que você gosta e uma pessoa que você não gosta, né? Para ser bem sincero, imagine uma pessoa que você não gosta ou um fato que está te incomodando e imagina um crime. Não tem problema imaginar não é crime, tá? Cometeu o crime hoje, aí no dia de amanhã surge uma nova lei que vai agravar a pena desse crime que você cometeu, né? Cometeu o crime hoje e amanhã surge uma nova lei que vai agravar essa pena. Pergunta-se, a pena que será imposta para você será a pena que estava vigente na época que você praticou os fatos ou a pena prevista na legislação posterior que agravou a tua situação? Não vou responder ainda, essa resposta veremos na aula de hoje. Agora imagine que não agrave a situação nessa nova lei, mas sim ela revogue o crime que você cometeu. Bom, quando você cometeu o crime, ainda era crime, correto? A lei ainda protegia aquele bem jurídico. Pergunta-se, com essa nova lei que revogou esse crime, você continua respondendo por aquele crime? Continua sendo processado ou cumprindo a sua pena? Veremos também na aula de hoje. E se porventura sobrevier uma nova lei que não vai revogar, mas vai melhorar a sua situação, prevendo uma causa de diminuição, um privilégio e etc. Nesse caso, aplica-se essa nova lei ou aplica-se a lei anterior? Também veremos isso na aula de hoje, ok? Vamos lá então. Então, quando a gente fala em lei penal no tempo, falamos basicamente de um conflito temporal de leis. E esse conflito temporal de leis, ele se consubstancia em três pontos fundamentais, em três aspectos fundamentais, em três conflitos temporais de lei penal no tempo, que são justamente esses que eu falei para você: a revogação de um crime, chamada de abolitio criminis, a nova lei benéfica, chamada de novatio legis in melius, e a nova lei maléfica, chamada de novatio legis in pejus, né? Nossa aula de hoje, basicamente, ela vai se basear na resolução desses conflitos, começando, é claro, pela revogação do crime, a chamada abolitio criminis. Vamos lá? Até babei aqui, né? Tô babando, meu Deus do céu. Acho que o mais vergonhoso para um adulto é babar e cair sozinho, né? Isso aí eu acho que é a expressão fundamental de que o ser humano ele se diferencia dos animais
que é você andar, né, sobre dois pés, sobre duas pernas e você ter controle do alimento na boca. Se nem isso eu tenho, o que eu vou ter? Vamos lá? Revogação do crime, abolício crimes, né? Imagine que você cometeu o crime hoje, mas amanhã, como eu já disse, sobrevém nova lei que vai revogar aquela conduta. Nesse caso, qual lei que vai se aplicar? Bom, na época dos fatos, a lei que protegia o bem jurídico fundamental previa aquela sua conduta como crime. Nesse caso, você vai continuar respondendo? Bom, pessoal, a resposta só pode ser não. Por quê? Olha só, quando o Estado protege um bem jurídico, né, quando o Estado tipifica uma conduta, quer dizer que ele tem interesse em vedar, em coibir aquela conduta. Isso quer dizer o quê? A contrário senso, quando ele deixa de proteger aquele bem jurídico, quando ele deixa de tipificar aquela conduta, quer dizer que ele não tem mais interesse em punir aquela conduta, quer dizer que ele não tem mais interesse em proteger aquele bem jurídico fundamental, pelo menos, né, por meio da via penal. Então pressupõe o quê? Se pressupõe a falta de interesse. Então, se não tem interesse em mais punir aquela conduta, essa lei nova que revogou o crime deve retroagir para atingir fatos anteriores à sua vigência, fatos anteriores à entrada em vigor. Afinal de contas, ninguém pode ser punido por lei, por fato que lei posterior deixa de considerar crime, né, cessando em virtude dela os efeitos penais da sentença penal condenatória, Você reconhece esse texto, não reconhece? Bom, é o texto no artigo 2º. Olha só, ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, para ilustrar, olha só o exemplinho: fato criminoso dia 1º/8 de 2020, norma revogadora dia 5 de 8 de 2020. Essa norma revogadora vai sim retroagir para atingir os fatos anteriores à sua entrada em vigor, tá? Então a regra é que uma lei produz efeitos durante o seu tempo de vigência, né? Começa a produzir efeitos quando ela entra em vigor e deixa de produzir efeitos no fim da sua vigência. Agora, nessa situação, quando existe uma norma revogadora, ela vai produzir efeitos, inclusive em relação aos fatos anteriores à sua entrada em vigor, né? Isso, pessoal, é uma exceção à teoria da irretroatividade da lei penal. A lei penal não pode retroagir segundo norma princípio constitucional, né? Só vai retroagir nessas situações quando for benéfico ao réu. E a revogação do crime é, sem dúvida, uma situação benéfica ao réu e, portanto, retroage. E mais um ponto muito importante sobre isso é o fato de que os efeitos extrapenais permanecem, né? O texto é muito expresso. O texto diz que cessam os efeitos penais da sentença condenatória. O que são efeitos penais? A título de exemplo, a própria pena e a reincidência, né? Então a pena deixa de ser cumprida, executada, imposta, a reincidência deixa de ser considerada, mas os efeitos extrapenais permanecem. Quais são os efeitos extrapenais? Por exemplo, a obrigação de reparar o dano e a a perda em favor da União dos objetos e instrumentos do crime na forma do artigo 91 e 92 do Código de Processo Penal. Ok? Fechou? Revogação do crime, abolício crimes, vai retroagir porque é benéfico, exceção à irretroatividade. A segunda situação de conflito temporal de leis é a nova lei benéfica, a chamada novatio legis in melius. Olha só que nome bonitinho, né? Então imagine que você cometeu aquele teu crime predileto hoje. Lembrando que imaginar não é crime. Cometeu lá o teu crime predileto hoje e amanhã surge o quê? Amanhã surge uma nova lei penal que ela não vai revogar o crime, mas ela vai estabelecer outros benefícios para você que não seja a revogação, como, por exemplo, estabelecendo uma causa de diminuição, como, por exemplo, estabelecendo um privilégio ou como, por exemplo, criando uma atenuante, né? Essas situações, elas vão beneficiar você, mas elas entraram em vigor após o cometimento do fato, né? Então, nesse caso, pergunta-se, essa lei que não é revogadora, ela também pode retroagir? Bom, pessoal, a resposta também é sim, porque você sabe, é benéfico, então vai sim retroagir e a fonte normativa disso é o parágrafo único no artigo 2º do Código Penal. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica seus fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, onde que isso está previsto.
Já falei. Agora é hora do exemplo. Der, previsto no parágrafo único, artigo 2º. Exemplo, para ilustrar, imagine um fato criminoso dia 1º de agosto e imagine uma nova lei benéfica dia 5 de agosto, né? Nesse caso, essa nova lei, como ela é benéfica, ela vai sim retroagir para atingir fatos anteriores à sua entrada em vigor. E sobre esse ponto específico, temos ainda a súmula 611 do STF, que vai falar sobre a competência para se aplicar a nova lei benéfica. Olha só, transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação da lei penal mais benigna. Ok? Fechamos aqui a novatio legis imperius, partimos então para a novatio legis imperius. Até agora, as situações que nós vimos eram situações de benefício, né, ao réu, situações onde, por ser benéfica a situação do réu, a lei iria retroagir. Mas imagine uma situação inversa. Imagine uma situação onde você comete o crime hoje e amanhã ou depois. Quando eu falo amanhã, é amanhã só pelo fato de que é depois, mas pode ser qualquer dia posterior. Você entendeu, né? Não precisa nem explicar isso. Imagine que amanhã ou depois sobrevém nova lei que não vai revogar o crime e não vai estabelecer melhorias na sua condição. Vai estabelecer o quê? Malefícios, como por exemplo, um aumento de pena, como por exemplo, uma previsão de qualificadora, como por exemplo, causas de aumento, como por exemplo, uma agravante, né? São situações, a título de exemplo, que vão complicar a situação do réu. Agora, essa nova lei que vai agravar a situação nesse crime, ela pode retroagir para atingir fatos anteriores à sua entrada em vigor? Bom, pela lógica, você já entendeu que não pode. Por quê? Porque isso é o princípio da irretroatividade da lei penal. É a grande regra. A lei penal não vai retroagir para atingir fatos anteriores à sua entrada em vigor, salvo se for benéfica ao réu, que são as situações anteriores, né? Isso é uma questão de segurança jurídica, né? Se você, por exemplo, não está ainda na faculdade de Direito, mas está estudando para algum outro concurso que envolva isso, ou está no começo da faculdade e tem um pouco de dificuldade de entender isso, por que não pode retroagir? É por questão de segurança jurídica, né? Lembre-se que o nosso pior inimigo pode ser o Estado, né? Quando você lembra de genocídios, quando você lembra de absurdos, como, por exemplo, o próprio Holocausto, quem praticou não foram particulares, foi o Estado. Então é sempre bom, né, é necessário, na verdade, que a gente limite o poder estatal por conta dessas situações, e o princípio da legalidade e da irretroatividade surgem como ferramentas indispensáveis de limitação ao poder do Estado, né? Então, para exemplificar aqui, imagine um fato criminoso cometido dia 1º e uma norma maléfica dia 5 do mesmo mês, ou enfim, qualquer dia posterior. Essa norma não pode retroagir, por quê? Porque ela não é benéfica ao réu, e aqui se encaixa na grande regra da irretroatividade da lei penal. Então vimos aí os 3 conflitos temporais de lei: novatio legis in melius, novatio legis impétius e abolitio criminis, cada uma com as suas respostas, cada uma com a sua fundamentação legal, já é suficiente para você saber identificar qual que é a resposta certa na sua questão, né? Uma parte bem principiológica. Mas acontece que lei penal no tempo não é somente essa situação de nova lei benéfica, nova lei maléfica, também existem outros pontos, né? E um ponto fundamental é o tempo do crime, ou seja, qual foi a teoria adotada pelo Código Penal e quando que a gente considera praticado um crime. O crime, pessoal, ele é praticado, né, para efeitos penais na data da ação ou omissão ou na data da consumação. Na maioria das vezes, pessoal, um crime tem a sua consumação e a sua ação ou omissão no mesmo dia ou até mesmo no mesmo momento, mas muitas vezes pode ser que esses dias, né, que esses momentos sejam diferentes, né? Então vamos exemplificar aqui. E por que que isso é importante? Isso vai ter algumas implicações práticas muito relevantes e é por isso que a gente precisa saber quando que foi praticado o crime, né? Para efeito legal, ação ou omissão ou resultado. E o Código Penal vai falar qual foi a teoria, daqui a pouco a gente vai ver, mas eu preciso exemplificar para vocês para que vocês entendam a razão de ser desse estudo. Bom, olha só, vamos usar o exemplo do nosso querido Doroteu. Doroteu tem 17 anos e tem como inimigo Mário Augusto. Doroteu, com 17 anos, tem como inimigo Mário Augusto
E, no dia 1º, Doroteu efetua disparos de arma de fogo na direção de Mário Augusto com a intenção de matar Mário Augusto. Assim que ele efetua os disparos de arma de fogo, ele acha que já matou o Mário Augusto, que aqueles disparos foram suficientes para matar Mário Augusto e sai do local do crime. Acontece que, por circunstâncias alheias à vontade de Mário Augusto, de Doroteu, Mário Augusto não morre naquele momento, porque é socorrido por médicos, né? Nessa situação, Mário Augusto é encaminhado imediatamente ao hospital, onde fica internado em estado grave. Isso foi no dia 1º, beleza? Beleza, Doroteu com 17 anos. No dia 5, né, 4 dias depois, no dia 5, Doroteu completa 18 anos, ou seja, atinge a sua maioridade, enquanto isso Mário Augusto está internado. No dia 10, né, Doroteu já maior de idade também, no dia 10, Mário Augusto não resiste, né, aos ferimentos e acaba falecendo. Percebam a consequência disso. Se a gente considerar que o crime foi praticado na data da ação ou omissão, Doroteu tinha menos de 17 anos, desculpa, tinha menos de 18 anos, era menor de idade, era inimputável. Agora, se a gente considerar que o crime foi praticado na consumação, no dia 10, Doroteu era maior de idade, ou seja, era imputável e poderá sofrer pena, será punido por pena, terá cometido crime. Se foi menor de idade, ele cometeu não crime, mas ele cometeu um ato infracional e ele será submetido não a pena, e sim a medidas socioeducativas, né? Então essa é a consequência. O que o Código Penal vai falar pra gente? Ele vai falar pra gente que, nesse exemplo aqui, Doroteu era inimputável. Por quê? Porque adotou-se a teoria da atividade, onde considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado, né? E onde que isso está previsto no artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, nesse exemplo, a consequência prática é a inimputabilidade. Por quê? Porque considera-se praticado o crime na ação. A ação ocorreu quando Doroteu tinha menos de 18 anos, ou seja, era inimputável, né? Aqui o gráfico do lado você acompanha essa linha temporal. Se quiser, pausa o vídeo agora e copia o gráfico, ok? Esse é o tempo do crime, mas não para por aqui a nossa matéria. Quando a gente fala em lei penal no tempo, falamos ainda em uma situação muito particular, que são os crimes permanentes e a novatio legis impégios. O que são crimes permanentes? Pessoal, crimes permanentes são uma classificação de crimes em relação ao momento consumativo, né? A gente sabe que a maioria dos crimes, eles se consomem no momento. Por exemplo, o crime de homicídio, quando o sujeito morre, naquele momento da morte, né, você pode encarar como uma consumação daquele crime, que não se confunde com o tempo do crime, né? Então, consumou-se o crime de homicídio com a morte do sujeito, então esgota-se em um único momento, tal como o furto na subtração e assim por diante. Mas existem crimes que essa consumação não se dá em um único momento. Essa consumação, ela se prolonga no tempo, então enquanto o crime estiver sendo cometido, né, enquanto ele se arrastar por alguns dias, por exemplo, ou por algumas horas, esse crime estará se consumando. Por quê? Porque a sua consumação se prolonga no tempo. Exemplo, crime de sequestro e cárcere privado. Então, se sequestrou o sujeito no dia 1º e esse sequestro foi mantido até no dia 10, nesses 10 dias o crime ficou se consumando. Qual que é a consequência disso? Bom, imagine, por exemplo, que no dia 1º iniciou o sequestro, no dia 5 surgiu uma lei que vai agravar aquela situação para aquelas pessoas que cometeram o crime de sequestro e cárcere privado, e esse sequestro tenha cessado tão somente no dia 10. Percebam que a lei aconteceu no meio, no dia 5, e o fato iniciou-se que dia? No dia 1º. Então, pela teoria da atividade, em tese, não poderia ser aplicada porque a ação ou omissão começou no dia 1º, mas é um crime permanente, ou seja, a ação está se prolongando no tempo e a consumação está se prolongando no tempo também. Então, veio uma regrinha específica dizer pra gente
que nessas situações de crimes permanentes, quando sobrevém uma lei mais gravosa, essa lei gravosa aplica-se a esses fatos, ok? O que diz isso pra gente? Quem é que fala? Qual que é o instrumento normativo? Qual que é o texto que fala isso pra gente? Bom, basicamente, a súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva ou da permanência. Crimes continuados aqui veremos lá na matéria de concurso de crimes, ok? Mas a lógica é exatamente a mesma. Então, nesses crimes permanentes, né, surgindo uma lei mais gravosa, ela vai se aplicar a esses fatos. Beleza? E para finalizar a nossa aula de hoje, ainda em lei penal no tempo, obviamente, porque estamos dentro da matéria de lei penal no tempo, falamos em lei excepcional e lei temporária, né? Queremos saber aqui quais são os conflitos que regem esses dois institutos. Primeiro, o que é uma lei excepcional e o que é uma lei temporária? Bom, pessoal, para você entender o que é lei excepcional e lei temporária, tem que entender que isso é uma exceção, né? E qual que é a regra? A regra, pessoal, é que uma lei ela produza efeitos tão somente, né, durante o seu período de vigência, quando ela entra em vigor até o fim da sua vigência, que pode se dar, por exemplo, por uma revogação, que é o meio mais comum. Então, entrou em vigor e revogou, os fatos praticados durante esses dois pontos aqui, durante essa baliza, serão atingidos por essa legislação. Então, se a lei deixou de ter vigência, né, não tem mais vigência, ela não atinge mais os fatos praticados posteriormente, correto? Isso é lógico. E quando a gente fala em direito penal, quando a lei para de ter vigência, essa lei não pode mais ser aplicada e se configura como uma situação benéfica ao agente e deve retroagir, e inclusive deve cessar todos os efeitos dela, né? Então, isso aqui é a regra. Estou explicando para que você entenda as exceções, que são as leis excepcionais e temporárias. Então, para resumir, as leis produzem efeitos durante o seu período de vigência. E quando a gente fala em lei penal, se uma lei deixa de ter vigência, todos os efeitos penais e os processos devem ser parados e o sujeito deve ser beneficiado com esse benefício, porque é benéfico ao réu, correto? É uma abolitio criminis, revogou o crime, revogou aquela conduta, né, criminosa, então deve retroagir. Mas existem aqui algumas situações excepcionais, que são essas duas espécies normativas, né, que são os crimes tipificados via lei excepcional e via lei temporária. Leis excepcionais e leis temporárias são espécies normativas com tempo de vigência pré-determinado. Elas entram no ordenamento jurídico já com tempo pré-determinado. Olha só, essa lei vai ter vigência do dia X ao dia Y, do mês X, ao mês Y, do ano Y, ao mês X, que seja. É um tempo pré-determinado, ao contrário do que acontece com as espécies normativas em geral, que elas não têm um tempo pré-determinado de vigência. Então, a lei excepcional, ela vai existir para regular situações emergenciais e as leis temporárias vão existir para regulamentar situações temporárias, obviamente. Para você entender essa situação, eu preciso trazer alguns exemplos. Como exemplo de lei excepcional, eu trago aqui um tipo penal incriminador fictício. Eu que inventei, saiu aqui na minha cabeça. Então imagine, por exemplo, que por conta dessa situação de coronavírus, por conta do surto de corona, por conta da pandemia, dessa desgraça, desse coronavírus, né? E não vou dizer que isso é certo ou que isso é errado economicamente, não vou entrar no mérito do assunto, eu quero exemplificar aqui, beleza? Vamos dizer que por conta dessa pandemia de coronavírus, os produtores e os vendedores de álcool em gel passam a aumentar injustificadamente esse valor, colocando valores altíssimos de venda para esse produto. E uma das maneiras que o governo entende, né, que o Estado entende, que o Congresso Nacional ele entende, para melhor combater essa situação é tipificando a conduta de aumentar injustificadamente esses valores durante o período de calamidade pública.
período este que, obviamente, vai ser determinado por outro ato normativo. Então, essa lei ficará condicionada a esse ato normativo, ao tempo dela, inclusive, né? Então, imagine o seguinte tipo penal: aumentar injustificadamente preços de álcool em gel durante o período de calamidade pública decretado em virtude do coronavírus, né? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando esse período de calamidade pública não for mais vigente, não estiver mais configurado, não estiver mais acontecendo, essa lei deixa de produzir efeitos, né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que depois os sujeitos que praticaram o crime no âmbito de vigência dessa lei, no prazo de vigência dessa lei, serão beneficiados? Não. Por quê? Porque é uma exceção e veremos daqui a pouco. Então, os sujeitos que praticarem essa conduta durante esse período de calamidade pública, quando essa lei deixar de ter efeitos, quando essa lei, melhor dizendo, cessar a sua vigência, quando a sua vigência chegar ao fim, ainda que a sua vigência chegue ao fim, ainda que não esteja mais vigente, o sujeito continuará sendo processado por aquele crime, porque é uma lei excepcional, e depois ele vai cumprir a pena, ok? A mesma situação acontece com os crimes tipificados mediante lei temporária. Nessa situação de lei temporária não envolve uma emergência, mas envolve uma situação temporária. E no Brasil nós temos um exemplo clássico, que é a lei da Copa do Mundo, né? Se você pegar lá a lei 12.663 de 2012, você vai ver uma série de tipificações temporárias, como por exemplo a tipificação prevista no artigo 30, reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidade da FIFA, pena de 3 meses a 1 ano. Se você pega o artigo 36, você vai ver o prazo de vigência desse dispositivo. Olha só, os tipos penais previstos nesse capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se o sujeito... Desculpa. Se o sujeito praticar esses crimes nesse período de vigência, quando essa lei deixar de ter vigência, ele ainda será processado, ele continuará sendo processado e ele também vai continuar cumprindo a pena, né? Porque a lei parou de ter vigência, né? Se a sua vigência, que ele vai ser beneficiado porque isso é um abolício crimes. Não. Essas duas espécies normativas são justamente exceção a essa situação de interpretação de abolício crimes. Professor, você está inventando isso aí? Da onde que você tirou esse negócio? Isso aí é jurisprudencial? Isso aí é legal? Da onde que vem? Bom, isso aqui, pessoal, é texto expresso no artigo 3º, né? Olha só, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Foi exatamente o que eu falei. Então, olha só esse exemplo aqui. Imagina que o início da vigência dessa lei excepcional ou temporária aconteceu dia 1º de 1 de 2020. O fato delituoso aconteceu, todavia, dia 1º de 6 de 2020 e o fim dessa lei temporária ou excepcional aconteceu no dia 1º de 12 de 2020, né? A partir desse 1º de 12, a lei não está mais vigente. Então, se fosse uma lei comum, em tese seria uma abolício crimes, né? Mas não, como é lei excepcional e como é lei temporária, esses fatos continuarão sendo investigados, continuarão sendo processados e o sujeito, ao final, será punido com essa pena se eventualmente for condenado. Então essa é a noção de lei excepcional e a noção de lei temporária. Espero que você tenha entendido. Por aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você gostou, por favor, deixa aqui embaixo o seu comentário, você me ajuda muito. Deixa seu like, se inscreve no canal, que é o mais importante, aperta o sininho das notificações e conheça os nossos cursos que estão aqui embaixo em algum lugar, em algum link na descrição ou no primeiro comentário do vídeo, e nos siga nas redes sociais também, no Instagram, Facebook, tem tudo aqui embaixo, nos segue lá que tem muito conteúdo bacana e você me ajuda muito, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido esse conteúdo e até a próxima aula. Fui!